Seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo de Conjuntura Econômica. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio Prati. No episódio de hoje, nós vamos aprofundar um pouco a nossa conversa sobre o cenário econômico para 2023, em especial os reflexos da política fiscal desse ano no cenário econômico do ano que vem. Quero convidar primeiramente o pesquisador Caio Prati. Obrigado, Gabriel. Eu vou hoje fazer alguns comentários sobre esse cenário para 2023, como o Gabriel anunciou. Um ano que, diga-se de passagem, visto de hoje, parece que vai ser bem negativo para a economia brasileira. Muitos analistas têm projetado um crescimento ao redor de zero, outros recessão. Eu acho que é um quadro plausível, infelizmente. A gente tem um desempenho por aí mesmo do PIB no ano que vem. Um mau desempenho, portanto. As preocupações para 2023 que levam a um cenário desse tipo, elas decorrem de vários fatores, eu vou destacar três. Primeiro, uma herança fiscal negativa. Apesar dos bons resultados fiscais desse ano e do ano passado também, é um tema que eu vou já entrar nele, vai ser, aliás, vai ser o centro do meu podcast. Um segundo fator de preocupação é uma grande incerteza sobre a política econômica do próximo governo, em particular sobre a maneira como será tratada a questão fiscal. E isso vai ser um ponto, uma questão decisiva para a sorte da economia brasileira a partir do ano que vem. Por fim, nós temos esse cenário externo bem adverso que a gente está vivendo, uma desaceleração já bem expressiva em curso da economia mundial, na esteira disso, queda de preços de commodities, que obviamente nos afeta diretamente, e tudo isso num contexto em que esse quadro ainda poderá ser acompanhado, uma questão em aberto, que está em debate, poderá ser acompanhado por um aperto monetário nos Estados Unidos, promovido pelo Fed, que acabe sendo maior do que hoje está sendo esperado e precificado no preço dos ativos financeiros. O que, se ocorrer, agravaria bastante a nossa situação do lado de intensificação de pressões sobre câmbio, inflação e juros. Desses três fatores, eu vou me concentrar principalmente na questão da herança fiscal ruim para 2023. Apesar desses, como disse, desses inegáveis bons resultados fiscais desse ano e do ano passado. Nós tivemos no ano passado uma forte queda da dívida pública em relação ao percentual do PIB. Esse ano, um quadro de estabilidade da dívida, provavelmente uma possível leve queda da dívida, a relação dívida-PIB. Resultados primários também no ano passado e nesse ano bons. No caso do governo central, o ano passado, um pequeno déficit primário, mas um resultado expressivamente melhor do que o resultado primário do governo central pré-pandemia, em 2019. E esse ano o governo, nos últimos dias, começou a assinar com a possibilidade de equilíbrio no resultado primário e, eventualmente, até um pequeno superávit primário no governo central. Então, esse é o quadro que a gente tem no que se refere aos bons resultados. Agora, só a questão toda é que esses bons resultados, ele tem que, com base até nesses bons resultados, que o Paulo Guedes e a equipe econômica tem falado muito de que o fiscal está forte, as contas públicas estão em ordem e tudo mais. A questão é que esses bons resultados eles se baseiam, em boa medida, em fatores específicos não sustentáveis e que encobrem, no fundo, uma grande fragilidade fiscal que persiste. Então,
Esse é o ponto que eu... E que é a fragilidade fiscal que, a meu ver, já vai começar a ficar aparente, claramente aparente, a partir de 2023. Uma maneira da gente olhar o desempenho fiscal, que eu acho que ajuda a gente a pensar o que pode acontecer para frente, é separar olhar dois pares de variáveis que são muito importantes para a dinâmica, para o resultado fiscal, para a dinâmica da dívida e tudo mais. Que dois pares de variáveis são esses? Primeiro, uma comparação entre a taxa de juros nominal que incide sobre a dívida pública, comparada com o crescimento do PIB nominal. Isso é uma primeira variável-chave para se olhar. Em circunstâncias normais, a taxa de juros nominal tende a ser superior ao crescimento do PIB nominal, e isso significa que estabilidade da dívida, ou idealmente reversão da trajetória, redução da dívida pública PIB, requer necessariamente, quando esse cenário está presente, juros maiores que o crescimento do PIB, taxa de juros maior que o crescimento do PIB, requer necessariamente um superávit primário para pagar parte da dívida pública, dos juros da dívida e amortecer o crescimento da dívida. Um segundo par de variáveis que é a chave para a gente olhar é o crescimento do gasto primário do governo central, que é o que a gente tem acompanha mais de perto, e, aliás, é responsável por grande parte do resultado primário do setor público como um todo, é olhar o comportamento, o crescimento do gasto primário do governo central em comparação com o crescimento da sua receita, da receita líquida de transferências para estados e municípios. Então, são dois pares de variáveis-chave para a gente analisar. Começando pelo primeiro par, taxa de juros versus PIB nominal, ele, na verdade, essa diferença que houve, totalmente atípica no ano passado, 2021, foi o grande fator, de longe, o grande fator responsável pela enorme redução que a gente teve na dívida pública no ano passado. Ela caiu de mais de 88% do PIB para perto de 80% do PIB, essencialmente por causa desse fator. A gente teve uma taxa de juros incidindo sobre a dívida bruta, que é o indicador de solvência principal do país, a dívida bruta, a taxa de juros que incidiu sobre essa dívida no ano passado foi de 7,6 apenas, enquanto que o PIB nominal cresceu 16,23 no ano passado. Por que isso foi possível? Se a gente olha primeiro para a taxa de juros, a taxa de juros que incide sobre a ela costuma seguir na mesma direção da taxa Selic. Costuma ser um pouquinho maior que a Selic, mas ela vai na mesma direção da Selic. E a Selic, a gente vinha de uma Selic muito baixa. Já entramos na pandemia com a taxa de Selic na mínima histórica, ela ainda foi mais reduzida, que foi para 2% de taxa de juros Selic, até março do ano passado. E aí, então, ela veio subindo de um patamar muito baixo. Então, o ano passado, a taxa Selic acumulada foi 4,4% e a taxa de juros que incide sobre a dívida seguiu na mesma direção, mas maior que essa, foi 7,6%. Então, um primeiro ponto é isso. O ponto de partida da taxa de juros ajudou nesse resultado atípico. O fato de vir um juros muito baixo. Do lado do PIB, o que ajudou, além de que o PIB cresceu 4,6% no ano passado, com recuperação à queda sofrida em 2020 por conta da pandemia, né? O deflator do PIB foi também muito atípico. Ele foi de 11,1%, quer dizer, a inflação correspondente aos bens e serviços dentro do PIB. Ela foi atípica no sentido que ela foi muito maior do que a inflação ao consumidor, o IPCA. O IPCA médio, que é comparado com o deflator, médio no ano passado contra o ano anterior, foi 8,3% e o deflator foi 11,1%. Isso não é usual, essa diferença. Então,
pelos dois lados, juros muito baixos, atipicamente baixos, e PIB muito alto, isso permitiu essa redução, foi o grande fator por trás dessa redução do PIB, da dívida PIB do ano passado. Quanto ao outro par de variáveis, só para um comentário ainda sobre essa relação, nesse ano específico de 2022, ainda é um comportamento atípico, porque eu falei antes que o comportamento padrão é a taxa de juros estar acima do PIB, no nosso caso. E claramente acima. Nesse ano, a gente vai ter ainda um comportamento atípico, mas uma trajetória, uma taxa de juros que deve ser semelhante ao PIB, ao PIB nominal. Mesmo nesse ano sem a ajuda, no caso do PIB nominal, do deflator. O deflator esse ano já voltou ao seu padrão de ser próximo do IPCA. Talvez até fique um pouquinho abaixo do IPCA esse ano. No ano que vem, a gente também espera um deflator próximo do IPCA. Aquele comportamento atípico ficou para trás, de deflator muito acima do IPCA. Agora, em 2023, não. Aí eu acho que a gente não só vai voltar a ter um juros acima do PIB, do crescimento do PIB nominal, mas muito acima, e por razões atípicas. A gente está com juros muito altos, que vão se manter o ano que vem, num terreno claramente restritivo da política monetária para tentar desinflacionar a economia brasileira, e a gente tende a ter, como eu falei no início, um crescimento do PIB próximo de zero. Então, a gente vai abrir uma diferença muito grande entre a taxa de juros e o PIB. Estou imaginando uma taxa Selic média ano que vem em torno de 13%. E o PIB vai ser... Se o PIB ficar, como eu estou supondo, com crescimento zero e um deflator do PIB próximo do IPCA, estou trabalhando com a ideia de um IPCA médio ano que vem, em torno de 6,5%. Seria uma distância enorme entre taxa de juros e PIB, o que por si só seria um fator de um salto na dívida pública. Quanto ao outro par de variáveis que eu me referi, o segundo par, que é a comparação de crescimento do gasto nominal primário e da receita líquida do governo central, que é uma comparação que nos dá a direção de para onde está indo o resultado primário. Quando o gasto primário está crescendo mais do que a arrecadação, é que isso induz uma piora do resultado primário e vice-versa. Aí, olhando para essas variáveis, a gente vê que, de novo, que 2020 foi eu vou deixar de lado 2020, porque para esse tipo de análise, 2020 foi um ano muito atípico, gasto excepcionalmente elevado por causa da pandemia, desoneração de impostos reduzindo a arrecadação. Eu preferi fazer uma comparação desses dados de crescimento de gasto e receita em termos nominais com 2019, que é o ano pré-pandemia. E aí eu vou subdividir em dois períodos, duas comparações. Uma de 2021 contra 2019, crescimento do gasto da receita nessa comparação, e depois 2022 contra 2021. Dois subperíodos, porque os comportamentos são muito diferentes de receita e gasto nesses dois subperíodos. Na primeira comparação, 2021 contra 2019, é um período que a gente tem uma melhora muito expressiva do resultado primário do governo central, porque a arrecadação cresce muito mais do que o gasto. Para vocês terem uma ideia, o gasto cresceu um pouquinho abaixo de 12% em termos nominais, nesse período de 2 anos, 2021 a 2019, enquanto que a arrecadação cresceu um pouco mais de 17%, e isso resultou numa melhora significativa do resultado primário. Agora, a questão é o que está por trás disso. Na verdade, o crescimento do gasto, um pouquinho abaixo de 12%, ele foi mais ou menos, foi em linha com o IPCA médio nessa comparação 2021 com 2019, que também ficou um pouquinho abaixo de 12%, foi bem próximo, aliás. E isso é um primeiro aspecto. Isso, aliás, chama a atenção porque
Bom, como o gasto, segundo a regra do teto, é indexado ao IPCA, em princípio, seria de esperar um comportamento próximo do IPCA, de aumento do gasto. Só que o que chama atenção, que exige um comentário à parte, é o seguinte, é que o ano 2021 teve muito gasto fora do teto. E, ainda assim, o gasto, quando comparado com o nível pré-pandemia, de 2019, ele foi em linha com o IPCA. Por que foi possível? Como é que essas duas coisas se compatibilizam, afinal? O que tornou isso possível é porque, pela regra do teto, o gasto de um ano para o ano seguinte, a correção do gasto de um ano para o ano seguinte, ela é feita pelo IPCA, que acaba nos 12 meses encerrados em junho de base, né? Que vai dar a correção para o ano seguinte. E quando à medida que a inflação está acelerando, essa correção pelo IPCA fica muito defasada quando você vai comparar com o IPCA do ano efetivo, onde o gasto maior, elevado, já corrigido, está sendo praticado. Então, isso fez com que o gasto ficasse muito abaixo do IPCA corrente. Então, isso abriu um espaço para um grande gasto extra-teto, fora do teto, no ano passado, basicamente ligado ainda ao auxílio por conta da pandemia, etc. E isso acabou que, aí por coincidência, que esse gasto total acabou sendo esse gasto total, teto e extra-teto, acabou sendo muito próximo do IPCA. Só que o crescimento do gasto da receita líquida do governo central foi muito maior do que esse. Por quê? Porque ele, em regra, ele acompanha o PIB nominal. E o PIB nominal foi muito maior. Quer dizer, se a gente pegar esse período de 2 anos que eu estou comparando, o gasto, o PIB de 2021 ele cresceu só 0,5% em relação ao PIB de 2019. Mas o PIB nominal cresceu 17,5% nesses 2 anos. Por quê? Em grande medida pelo deflator do PIB de 2020 e 2021, que explica quase todo esse crescimento. De novo, aí a questão-chave foi que o deflator ficou muito acima do IPCA. Então, o IPCA, os gastos cresceram em linha com o IPCA. E o deflator, que é a inflação dentro do PIB, foi muito superior. Então, o PIB nominal e a arrecadação tem uma forte correlação com o PIB nominal, e isso que explica essa diferença e permitiu essa melhora fiscal. Quer dizer, uma coisa muito atípica, muito circunstancial, do deflator do PIB ter subido tão acima. Não posso entrar em detalhes porque isso aconteceu, mas tem muito a ver com a natureza da inflação nesse período, etc. A disparada do preço do atacado, por exemplo, muito influenciada pelos choques de oferta, pelos preços internacionais e tudo mais. Mas aconteceu esse fato atípico e aí disso resultou essa melhora. Quando a gente chega para o período atual, 2022 com 2021, e aí eu vou me basear em projeções recentemente divulgadas pelo governo no relatório bimestral de avaliação de receita e despesa, que, aliás, foi objeto de análise da Margarida na semana passada. O que eu quero destacar são pontos diferentes dela, do que ela tratou. O que eu quero destacar sobre isso é o seguinte, é que nesse relatório bimestral, que foi divulgado há 10 dias, o crescimento do gasto primário 2022 contra 2021 está estimado em 13,6% em termos nominais, bem acima do que eu estou imaginando que seja o IPCA médio desse ano, que eu estou estimando mais perto de 10%. Então, é um gasto bem acima do IPCA. Por outro lado, quando a gente olha a arrecadação, se a gente pegasse primeiro a projeção que foi divulgada há 10 dias, ali tinha um crescimento da arrecadação da receita líquida de um pouco abaixo do crescimento do gasto, um crescimento de 12,4%. É curioso porque, dessa vez, o crescimento da arrecadação não tem a ver com o deflator. O deflator, esse ano, está se comportando bem, deve, inclusive, ficar um pouco abaixo do IPCA, ou muito próximo do IPCA. Não é ele que está explicando
esse crescimento nominal da receita. E é interessante que esse crescimento nominal da receita, de 12,4%, que o governo está projetando nesse relatório bimestral, que projeta o desempenho fiscal para esse ano, e é uma projeção, como eu disse, de 10 dias atrás. É curioso que esse crescimento da receita acaba sendo em linha com o PIB nominal desse ano, previsto pelo governo, que é por aí também, um pouco acima de 12%, em termos nominais, o crescimento do PIB desse ano. O que chama atenção nisso é o seguinte, é que esse ano o governo está dando desonerações tributárias enormes, de 71 bilhões de reais, segundo o próprio governo divulgou nesse relatório de avaliação. A principal a redução do IPI, zerar impostos sobre combustíveis, etc., etc. Mas uma desoneração imensa, 71 bilhões, segundo a estimativa oficial. O que quer dizer isso? É que esse ano, se não houvesse as desonerações, a gente teria um crescimento da arrecadação muito acima do PIB, ao contrário do que a gente teve no biênio que eu comentei antes, que a arrecadação cresceu em linha com o PIB nominal. Então, na projeção, no relatório do governo, esse crescimento acima do PIB não aparece por causa das desonerações. E aí haveria um pequeno déficit primário, pelo fato do governo um crescimento do gasto um pouco acima da arrecadação e tudo mais. Na época, quando o governo divulgou o relatório, divulgou um déficit de 59, primário de 59 bilhões de reais. Só que logo, praticamente junto com a divulgação desse relatório, o governo, a Ministério da Economia vem dando declarações repetidas de que, na verdade, não deve haver déficit algum esse ano, que a arrecadação vai crescer muito mais do que aparece no relatório, que provavelmente teremos equilíbrio nas contas públicas ou, possivelmente, até um pequeno superávit fiscal no resultado primário. E a razão disso é basicamente o fato de que uma reavaliação muito para cima, feita praticamente em conjunto com a divulgação do relatório, ainda não estava incorporando isso, da arrecadação com dividendos por parte, dividendos estatais pagos para a União. E principalmente dividendos da Petrobras, pela lucro bem acima do esperado, também por uma medida do governo que está tentando antecipar, aí basicamente juntar a Caixa Econômica e o BNDES, dividendos, que eventualmente ficariam para o ano que vem, tentando cobrar o máximo esse ano, e também está querendo ver se BNDES e Caixa pagam mais do que estava previsto de dividendos, independente dessa antecipação, enfim. Houve uma revisão da receita por conta de dividendos a serem recebidos pela União, que essa zeraria o déficit primário e, eventualmente, geraria um pequeno superávit. Então, esse é o quadro que se tem do lado fiscal. Então, nesse ano haveria uma arrecadação bem acima, tanto o gasto quanto a estimativa do governo é que o gasto público subiria esse ano para 18,9% do PIB, contra 18,6% do ano passado. E a estimativa do relatório era que a receita seria 18,2%, então haveria um déficit primário. Agora o governo está dizendo que não, que, na verdade, a receita pode colar no gasto. Então, está implicitamente dizendo que ela pode ir para 18,9% também. Esse é o quadro que está se desenhando por causa, basicamente, dessa questão dos dividendos. Então, agora entramos na questão, como será que essas variáveis vão se comportar o ano que vem? O crescimento nominal do gasto em relação a esse ano, o crescimento da arrecadação líquida em relação a esse ano. No caso do gasto, eu acho que tudo indica que ele vai ficar bem acima do IPCA. A primeira razão óbvia é o fato de que essa medida que o governo anunciou dentro dessa PEC das bondades, ou PEC kamikaze, como se queira, de auxílio
Brasil a R$ 600, como era mais do que previsível, é politicamente inviável você reduzir isso depois de aumentar por alguns meses agora. Reduzir sem nenhuma explicação. Então, até o próprio Bolsonaro já admitiu que, se ele fosse reeleito, é pouco provável que ele seja, mas ele falou que ele, enfim, se ele for reeleito, ele também manteria em 600. E o Lula já disse que manterá, e até candidatos que não têm chance, mas, enfim, Simone Tebet, o Ciro Gomes, todos falam em manter em 600. Então, isso tornou uma imposição da realidade ao governo fazer essa PEC que fez. Para vocês terem uma ideia disso, isso quer dizer que o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família turbinado, deve ser uma despesa de 150 bi o ano que vem. Para efeito de comparação, o ano passado o Bolsa Família era 35 bi. Vocês veem a evolução. É claro que isso já, por si só, inviabilizaria o teto dos gastos, que já está muito fragilizado por várias razões. Além disso, a gente tem um represamento de despesas insustentável. A principal delas é o salário do funcionalismo público federal, que está congelado desde 2019. Ninguém imagina que ele vai ficar mais um ano congelado. Então, há várias pressões sobre o gasto que vão implicar num abandono do teto, ou não quero dizer necessariamente que vai haver uma ausência de medidas para controlar, dar alguma sinalização de para onde vai o gasto. Acho que não, mas certamente o gasto vai ser bem maior do que o IPCA, vai se descolar do IPCA, não vai ter mais uma regra que vincule o gasto do IPCA. Então, isso é uma coisa que me parece evidente que vai ter um crescimento a ser bem claramente acima do IPCA. É difícil saber quanto, é impossível saber quanto hoje. Do lado da arrecadação, eu acho que é provável que ela não se descole muito do PIB nominal. Esse ano vai subir para 18,9%. Eu acho que não deve ficar muito diferente disso. Quer dizer, você tem um fator que poderia fazer elevar a arrecadação, é a reversão desse 71 bi de desoneração, reversão parcial, né? Porque imagino que algumas das reduções, desonerações tributárias vão permanecer, mas uma reversão parcial disso poderia elevar a arrecadação acima do PIB nominal para o ano que vem. Mas, por outro lado, eu acho que também não é crível, não é de esperar que a receita de dividendos desse ano se repita, até porque ela foi muito apoiada na Petrobras, em preços de petróleo que já não estão... O petróleo está claramente já em queda, o preço do petróleo. A última vez que eu olhei, o fechamento de ontem já foi em $100 o barril, e está em queda, com viés de queda no mercado futuro. Então, isso já... Só pelo lado da Petrobras, que é uma parte importante dessa história, muito importante, já vai ter uma redução grande de dividendos. Vamos dizer que essas coisas se compensem, né? Então, grosso modo, a gente teria um PIB, uma arrecadação crescendo em linha com o PIB nominal. Só que o PIB nominal, o ano que vem, é o quê? Um crescimento próximo de zero do PIB real e um deflator que não deve ser muito diferente do IPCA, que na minha estimativa é 6,5%. Então, você vai ter um descolamento entre gasto e arrecadação, gasto crescendo mais do que a arrecadação. Mas, de longe, o principal fator por trás da piora da trajetória da dívida será a diferença muito grande que vai haver ano que vem entre taxa de juros que incide sobre a dívida e o crescimento do PIB nominal. Mas as duas coisas, a piora do resultado primário e essa diferença de juros, de taxa de juros e PIB nominal, vão fazer com que se retome uma trajetória ascendente da dívida pública. Então, mas o que eu queria falar agora, para entrar na parte final, é que a herança fiscal ruim, negativa que eu estava me referindo, vai muito além da piora do resultado fiscal que está contratada para o ano que vem, da retomada do crescimento da relação dívida pública, sobretudo. Ela é, sobretudo, o fato de que houve acho que o mais grave da herança desse ano é que a gente tirou a credibilidade da âncora fiscal, que era o teto,
E o seu teto já estava muito fragilizado, alvo de críticas do Lula, que deve ser o futuro presidente, de alguns candidatos e tudo mais. O próprio Bolsonaro nunca teve simpatias pelo teto, como a gente sabe bem. Agora ele se tornou virtualmente inviável, com o Auxílio Brasil a R$600 e a correção do salário do funcionalismo. Na verdade, vamos entrar no ano que vem sem âncora fiscal. A âncora fiscal que o teto representava era muito importante no seguinte sentido. Era, na verdade, a grande função do teto. Era dar confiança de que existia um ajuste fiscal em andamento, independente de governos, por uma regra inscrita na Constituição, e, com isso, antecipar benefícios de um ajuste ainda, em grande parte, por fazer para o presente, trazer para o presente, permitindo um ajuste gradual, na verdade, bem gradual, fiscal. Esse foi sempre a grande função de uma âncora fiscal, permitir um ajuste gradual fiscal, trazendo para agora os benefícios do ponto de vista de condições financeiras favoráveis para o crescimento, taxa de juros mais baixos, câmbio mais baixo, mais apreciado, risco Brasil menor, ou seja, ter condições favoráveis para o crescimento financeiro muito antes do ajuste se completar. Essa é a função de âncora fiscal. Então, isso que foi perdido, e esse é o grande desafio para o próximo governo de saída, na verdade, porque se não houver confiança no arcabouço fiscal, se o arcabouço fiscal a ser definido não tiver essa capacidade de gerar confiança e, portanto, permitir um ajuste gradual e já trazendo para o presente benefícios do ponto de vista das condições financeiras, o que vai acontecer? As condições financeiras vão ficar ao sabor dos resultados fiscais imediatos. Então, isso vai se tornar muito mais exigente para o governo mostrar bons resultados de curto prazo do lado fiscal, o que, além de ser muito difícil mostrar resultados muito bons fiscais no curtíssimo prazo, complicaria o crescimento, porque você teria que fazer um mega ajuste fiscal de curto prazo, em vez de fazer um ajuste gradual, que é o que a âncora fiscal permite, ou as âncoras fiscais permitem. Então, essa questão, encerrando mesmo, que esse é o grande incontornável desafio para o início do próximo governo. Ele vai ter que, com muita rapidez, definir um arcabouço fiscal que gere confiança, que permita esse ajuste fiscal gradual e que baixe os prêmios de risco e afete melhores condições financeiras para o crescimento. Porque, se isso não ocorrer, a tendência é que a situação da economia brasileira se complique bastante. Aliás, a gente já está vendo advertências disso nos juros longos, que estão em nível altíssimos, todos eles. É o primeiro sinal de preocupação com a questão fiscal que está à frente, mostrando que, aliás, o mercado financeiro começa a perceber que a situação fiscal está muito longe de ser tranquila, como a equipe econômica quer fazer crer. Então, esse é o ponto central, que é o grande desafio do próximo governo de partido. Se ele não tiver êxito nisso, a tendência é que haja uma piora considerável das condições financeiras, o que tornaria muito difícil, A, o controle da inflação, e, B, o próprio crescimento. Isso tenderia a inviabilizar o crescimento. Então, esse é o grande desafio que temos pela frente. Bem, eu acredito que é quase certo que o debate das regras fiscais vai pautar o próximo governo, seja ele qual for. É bem provável, inclusive, que esse já seja uma construção que esteja acontecendo nas equipes dos presidenciáveis, mas, infelizmente, ainda não está no debate público e as propostas ainda parecem difusas. Esse foi o podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá!